igreja em São Paulo. Cônego é um título que se recebe de reconhecimento, não é a mesma coisa de ser padre. Ser padre é uma vocação que é para toda a vida, e em alguns momentos alguns sacerdotes recebem alguns títulos de reconhecimento, dentre esses ao título de cônego, que não muda a função do padre, mas é um reconhecimento. A segunda notícia boa para nós é que o Papa Francisco nomeou na quinta-feira 2 novos bispos. Um dos padres é aqui de São Paulo, meu formador no seminário, é o padre Cícero Alves de França. Ele rezou uma missa aqui de Nossa Senhora Aparecida, no último dia de Nossa Senhora Aparecida, o ano passado, às 10h30. Então ele foi nomeado bispo. Então vamos agradecer a Deus, junto com mais também um outro bispo, do padre de São José dos Campos, se não me engano chama-se Padre Fabrício. Bom, rezemos por essas intenções, peço a oração de vocês por essas nomeações do Papa Francisco. Irmãos e irmãs, temos a graça de, nesse domingo, chamado Domingo das Tentações, mas Domingo das Tentações vencidas pelo próprio Cristo para que nós possamos vencer. Lembremos sempre disso, que isso fique no nosso coração nessa missa. Não é o domingo só das tentações do Senhor, mas o domingo das tentações do Senhor que vence toda a tentação, que vence todas as provas, que vence toda a tribulação, que vence os desertos que nós vamos enfrentar. A Quaresma é um exercício espiritual para que você se prepare para tudo aquilo que Deus vai lhe colocar ao longo da sua vida. Se pensarmos bem, muitas vezes Deus nos prepara para muitos momentos, nos prepara naturalmente. Quando você passa por uma situação, se você fizer uma memória, uma lembrança boa e ir ao seu interior, você lembra: nossa, como Deus me preparou para enfrentar isso. Se nós temos essa capacidade espiritual, essa docilidade de retornar ao nosso interior, o que Deus permite na nossa vida de provas, de acontecimentos, Ele dá também capacidades, dá forças, Ele nos prepara para enfrentar as situações. Mas para isso é necessário ir ao deserto. Ir ao deserto é recolher-se, é entrar dentro de si, é olhar a nossa vida, é olhar o nosso interior, é saber nos conhecermos aonde Deus está ali falando em nós, conhecer o bem e o mal que habita o nosso coração para conhecer as tentações, conhecer quais são as nossas fraquezas, os nossos pecados, a graça que atua. Deus atua uma graça poderosa em cada coração, em cada alma, desde que nós possamos nos permitir diariamente. Então, por isso, na primeira leitura, nós temos da boca de Moisés uma forma muito clara de apresentar a nós um caminho de passagem, chamado Êxodo, a saída do povo do Egito, da escravidão, em caminho à Terra Prometida. E até chegar à conquista, até chegar à vitória, à Terra Prometida, eles caminharam 40 anos no deserto. 40 é um número simbólico na Bíblia, simbólico, que diz para nós do tema da preparação. Nos prepararmos para as vitórias, nos prepararmos para vencermos, nos prepararmos para com Deus alcançar a vitória mediante as nossas batalhas. E esse povo do deserto recorda Moisés, que é um povo que tem a mão de Deus, sinais, prodígios, isto é, Deus atua na história, na nossa caminhada. Então o que é a Quaresma para nós, olhando para o povo do Êxodo? A Quaresma é o tempo da nossa cura, o tempo da nossa cura. Por isso nós precisamos diariamente na Quaresma, para a nossa vida, pensarmos: Deus está nos curando. Do que Ele quer nos curar? Daquilo que está no nosso coração, daquilo que nos impede de levantar a cada dia e lutar, de cada circunstância que a vida nos paralisa. Pensemos qual é o caminho que eu quero fazer com Deus, não sozinho, mas um caminho com o povo de Deus. A igreja toda se coloca em oração durante 40 dias na Quaresma, para dizer a nós que você não caminhará sozinho. Todo mundo está rezando por cada um de nós. A igreja toda se coloca em oração. Então é tempo de graça, é tempo de nós invocarmos a Deus com bastante fé,
porque assim aprenderemos a invocá-lo também fora da quaresma, também fora dos momentos que a igreja coloca a vida comum em outros tempos litúrgicos. Por isso, pediria em nome da igreja que nós possamos fazer um caminho com Deus, mas esse caminho ousado, o caminho de deixar Deus nos conduzir. Deus está nos conduzindo. Será que nós estamos abertos a deixar Deus nos conduzir, a Ele apontar o caminho do próximo passo, a nos orientar, a nos ajudar a caminhar? Depois Jesus mostra para nós o que é caminhar. Jesus faz um processo também de caminhada aos estágios da nossa vida. Jesus está saindo do Jordão, foi batizado, vai para o deserto 40 dias para se preparar para a sua missão pública. Ele vai iniciar a sua missão de anúncio do Evangelho, anúncio das curas, do reino de Deus, das maravilhas do reino, mas para isso ele precisa se preparar. E assim também a nossa quaresma, a nossa preparação. Jesus fala que se preparar não é criar grandes métodos, não é só ter grandes fórmulas, mas aprendermos a entrar no nosso interior, a entrar no deserto, guiado pelo Espírito Santo. Aí está a grande forma que nós precisamos aprender novamente, a ver que a quaresma é uma surpresa de Deus e um grande presente, porque é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto e quer conduzir cada um de nós a conhecer melhor o nosso interior, a não só dizer o que temos, mas deixar Deus trabalhar conosco, a deixar Deus trabalhar o que há no nosso coração. Nem sempre nós queremos mudar, nem sempre nós queremos entrar no deserto. O deserto incomoda, o silêncio incomoda, pararmos e pensarmos sobre nós incomoda, porque pode ser que nós vamos ver o que há para crescer, o que é necessário avançar mais, o que nós não avançamos. Poderíamos até pensar, o que da quaresma do ano passado nós melhoramos? Concretamente, houve alguma evolução da quaresma passada? Padre, aconteceu, então faça a próxima quaresma os próximos passos. Se não aconteceu, essa quaresma é a oportunidade, é o hoje de Deus, é essa quaresma que seja o presente que Deus lhe dá em suas mãos, para que você possa, mais uma vez, entrar no deserto, entrar ali em oração e ao mesmo tempo sabemos que vamos enfrentar as tentações. Quando Jesus se colocou em oração, se colocou em profundidade, veio as tentações. E é até um exemplo para nós. Se a nossa vida não tem provas, não tem tentações, temos que pensar um pouco, porque senão, talvez nós estamos buscando uma forma mais profunda, uma forma que provoque mais a gente a crescer, mesmo que lentamente. Toda vez que nós nos propomos a algo mais profundo, de amor a Deus, de amor à igreja, de amor aos irmãos, de amor à nossa família, haverá provas e tentações. Mas essa é a hora que nós vamos ver como Deus, mais uma vez, dá capacidades, meios espirituais, vai trabalhando a nossa vida interior, vai nos ajudando a nos apegarmos mais nas mãos de Deus e a nos voltarmos mais ao Senhor no deserto para ir à luta de cada dia. Então Jesus mostra o que é a nós, que o demônio existe e que o demônio não quer a nossa felicidade, que ele não quer que nós perseveremos no caminho. A grande forma do demônio tentar Jesus, que tenta nós, o demônio existe, embora para nós não apareça aparentemente, para Cristo aparece aparentemente, porque é o próprio Deus, Jesus, lutando contra o mal e vencendo, para mostrar a nós que o mal é vencido. Em nós aparece como tentador, como aquele que acusa, que envenena, é sutil, é astuto, como diz o Gênesis, é uma cobra, ou seja, é mais esperto do que nós, se esconde, tem aparência de bom, mas é mal, parece que vai caminhar para o bem, mas é o caminho mais fácil. Fiquemos muito atentos. O cristão é esse que fica atento às sutilezas das pequenas tentações, às sutilezas das acusações, às sutilezas dos envenenamentos. São Bento tinha a sua oração, que nós rezamos, aquela oração de São Bento, para quem conhece, que ele fala do próprio veneno, isto é, veja como é sutil, o veneno entra que nós não vemos, a cobra passa a rasteira que nós não vemos,
Assim são as tentações, assim é o inimigo de Deus, que cerca para que nós não possamos crescer, para que nós não possamos avançar mais um pouco, para que nós fiquemos, está bom aqui, todo mundo faz assim, está bom desse jeito, sempre foi assim, então não avançamos, não vamos às águas mais profundas, como diz Jesus. Então, sejamos provocados, sejamos atentos às armadilhas que muitas vezes nós não percebemos, estamos sendo aos poucos. O demônio, ele é tão astuto que em medidas poucas ele vai destruindo a gente, vai tirando a nossa alegria de manhã, vai tirando as coisas boas, vai tirando a paz interior, e sem você perceber, você já está lentamente desanimado, então em pequenas coisas. Cuida das pequenas coisas, as tentações da preguiça, a tentação de tantas outras que nos cercam em nossa vida. E isso é simples, isso não é complicado, você sabe disso, que diariamente, se você se propõe a fazer alguma coisa mais convicta, eu vou amar mais a minha família, eu vou amar mais a igreja, eu vou participar mais da missa aos domingos, eu vou me propor a rezar o texto diariamente, você terá vários motivos para não rezar, e que aparentemente parece que são formas de não tenho tempo, não consigo, então é como que nós vamos sendo que devorados, esse inimigo da distração, o inimigo da dispersão, o inimigo do não tenho tempo, o inimigo de tenho tempo para isso, mas não tenho tempo para aquilo, portanto, tenhamos clareza de que em situações concretas, se você não se autodomina, se você não tem domínio de si, isto é, se nós estamos deixando Deus nos guiar, o autodomínio, eu sou tentado, mas não deixo me dominar, porque tenho Deus, porque Jesus não se deixou dominar pelo demônio, ele foi tentado por 3 vezes, e veja que Jesus foi tentado, sem entrar diretamente em todas as tentações, nas 3 tentações se repete a mesma frase: se és filho de Deus, faze isto, se é filho de Deus, faze isto. Ou seja, geralmente somos tentados na identidade. Se é religioso, por que você passa por isso? Se é religioso, por que você não faz isso? Se você é assim, tão bom, por que você não faz isso? Se você é casado, por que você não faz isso? Se você é sacerdote, por que você não faz isso? Então nós somos tentados sempre na identidade. É onde Jesus é tentado, a sua identidade de Filho de Deus, e é onde o demônio vai tentar Jesus também no fim da vida, no fim da sua paixão. É o último momento da paixão em que o demônio fala a Jesus: se é Filho de Deus, desce da cruz. Isto é, não querer ser humilde, não abraçar a cruz, não enfrentar o deserto que vai sendo colocado diante de nós. E as 3 tentações: imediatismo, querer que as coisas sejam transformadas imediatamente, pedra em pão, sem se alimentar da palavra de Deus. A segunda tentação, a tentação da posse. Temos posse de tudo, não só posse material, de ser apegado, também é o tempo de desapegar-se daquilo que excessa em nossa vida, mas também o apego às pessoas, o apego a nós, o apego às circunstâncias. Queremos dominar o tempo, dominar a hora, dominar a missão, dominar aquilo que a vida nos cerca. Então sou possessivo. É Deus que tem posse sobre as coisas, mas que ao mesmo tempo Deus tem posse, mas da liberdade. Então que nós possamos também ao mesmo tempo que orientar, cuidar dos outros, mas não tenhamos posse de ninguém. Porque cada um de nós sabe que é Deus que cuida, é Deus que alimenta, que nos faz cada homem e mulher crescer a cada dia. O nosso papel é colaborar generosamente para que o homem possa crescer e se libertar de tudo aquilo que a vida o cerca. A terceira tentação talvez a mais difícil, que é a tentação do orgulho. Veja que é a tentação que o inimigo vai tentando Jesus, dialogando agora com a palavra de Deus. O demônio tenta inverter a palavra de Deus. Ele cria mentira em cima da palavra de Deus, é a inversão da verdade, ou seja, é tentar mudar aquilo que é uma verdade absoluta em uma verdade particular. Então, tomarmos sempre esses cuidados, porque a verdade, ou seja, aquilo que Deus quer para nós e que Ele quer fazer acontecer em nós, é necessário o caminho de vencer o orgulho, não querer o alto,
Jesus foi colocado no alto, foi mostrado para ele o que ele poderia alcançar, seguindo uma lógica que não era de Deus, a lógica talvez do dar sem se ofertar, sem servir, sem se entregar e sem ser humilde. O contrário ao orgulho é a humildade cada dia. E para que você seja humilde, é ser como Jesus. Jesus, como sendo Deus feito homem, poderia não ter ido ao deserto, mas para nos ensinar a enfrentar o deserto de cada momento da nossa vida que vamos passar, o que estamos passando, ele enfrenta com dois remédios, com o jejum e com a oração. Com o jejum e com a oração acompanhada pela palavra de Deus. É a forma de enfrentar a vida, é a forma de enfrentar as situações, que é o que São Paulo está dizendo para nós, que a palavra de Deus está na nossa boca, no nosso coração, para que possamos professar com fé. E São Paulo completa: Deus é generoso com aqueles que pedem. Deus é generoso com aqueles que pedem. Peça a Deus uma graça nessa quaresma, e batalhe e lute. Você verá que a graça irá acontecer para o seu bem, para a sua conversão, para o bem daqueles que estão à sua volta. Mas aprenda também o remédio santo, que é o remédio da oração, com a palavra de Deus. Jesus não conseguiu responder a todas as provações porque se apegou à palavra de Deus. E aqui eu insistiria em gastarmos 15 minutos diários para ler o Evangelho do dia. 15 minutos diários. Quanto tempo você gasta no Netflix? Quanto tempo na internet? Quanto tempo sobre conversas talvez que são boas, mas que poderiam também ser substituídas por algum tempo melhor de oração? 15 minutos. Não deixe a oração como segundo momento. A oração é prioridade, é presente de Deus. Deus te dá a oração para que você possa enfrentar a cada dia. Se possível, após o seu café, já faça a sua oração. Leia o Evangelho do dia. Você verá como as coisas serão diferentes. Não mudará talvez externamente, mas teremos luta, força, e ao final do dia você dirá: venci, porque a palavra de Deus estava comigo. Irmãos e irmãs, lembremos, nós somos vitoriosos, mas passando por grandes batalhas até o fim da nossa vida, até o fim da humanidade. A igreja, a humanidade sempre estará em luta, mas em luta para vencer, porque Jesus já venceu em nosso nome, e nessa quaresma somos chamados a lutar para vencermos com Deus. Amém.